Olá pessoal, estamos de volta aqui então, como nós falamos, nós estamos entrevistando os alunos do curso de Direito que eles estão terminando agora, na verdade, a faculdade, e no final do curso aqui na Faculdade de Direito da EduVale, há necessidade de apresentação do TCC, né? Que é no término de curso, é uma monografia, e essa monografia ela passa por uma banca formada por orientador mais 2 professores para que o aluno seja aprovado, além, evidentemente, das avaliações. E a Jéssica Aparecida Batelli Nogueira já também foi aprovada na OAB. Antes de terminar o curso de Direito, ela prestou a OAB, que isso é possível, e ela foi aprovada na OAB. E a Jéssica escreveu sobre o Tribunal do Júri, Brasil versus Estados Unidos, as grandes diferenças e as poucas similaridades. Jéssica, primeiramente, muito obrigado por ter vindo aí para nós batermos um papo a respeito do seu trabalho. Eu que agradeço. Jéssica, por que você escreveu desse assunto aqui? Aconteceram 2 situações que me fizeram escrever sobre esse tema. Você nunca foi julgado no Tribunal do Júri? Não, mas eu já fui em muitos tribunais do júri. Já faz 3 anos que eu estou escrevendo esse trabalho. Eu publiquei na revista Etojus, aqui na faculdade, apresentei Conince, e já faz 3 anos que eu estou escrevendo sobre isso. Eu estava em um júri, assistindo uma sessão plenária, e tinha uma pessoa do meu lado que ela disse assim, isso não tem nada a ver com o filme que a gente assistiu ontem. E daí, na hora, eu parei para pensar, porque o filme provavelmente é americano, e lá são outras leis. E daí eu achei interessante trazer esse conhecimento, porque muitas vezes, muitas pessoas elas não têm conhecimento nem a respeito do nosso tribunal, elas não sabem como funciona o nosso procedimento aqui, mas elas têm acesso ao júri americano porque elas assistem os filmes. Sim. E os filmes são baseados em fatos reais. Então eu achei interessante trazer essa comparação. E a segunda vez que eu estava também em outro júri, uma pessoa falou, que eu conhecia, ela falou, ai, como é chato vir aqui passar o dia como jurado. Só que daí eu parei para pensar, ela não sabe o quanto é importante o que está acontecendo ali. Essa pessoa ela não tem consciência de que a decisão dela ali no fim do dia vai mudar tanto a vida de quem está sendo acusado, do réu, a vida da família da vítima, caso a vítima seja falecida, e também vai mudar a sociedade. E do jurado também, que vai sair bastante cansado também. Sim, cansado e também para sair pelo menos com a consciência limpa, né? Sabendo que a decisão que ele deu ali não foi influenciada, foi justa. Como que nasceu o Tribunal do Júri? O Tribunal do Júri, o nascimento dele ainda é um mistério, porque documentalmente, o primeiro documento a respeito de um júri ocorreu na Inglaterra, no século XIII. Agora, antes disso, já tem doutrinadores, estudiosos, que dizem que ele pode ter surgido tanto na Roma Antiga quanto na Grécia Antiga. Mas isso são teorias, porque não existe documento sobre isso. O primeiro júri documentado em que cidadãos, né, pessoas comuns, julgaram o outro foi na Inglaterra no século XIII. E no Brasil? No Brasil, ele foi na Constituição, ele veio do modelo inglês e ele surgiu para julgar os crimes de imprensa. Se não me engano, em 1800, não lembro o ano exatamente, 1810 ou posso estar enganado. Mas, primeiramente, era para julgar crime de imprensa. Depois, ele teve uma alteração, que não ia ser só crime de imprensa, iam ser todos os casos, cíveis, criminais, todos os processos que precisariam de julgamento. Depois veio uma outra Constituição, também não me recordo o ano exatamente, que foi a anterior, algumas antes da Constituição de 1988, e essa já acabou com essa questão de que ia julgar todos os casos. Essa já limitou aos casos criminais. A Constituição de 1988, que elevou o júri a um patamar novo, ela trouxe o júri julgando apenas crimes dolosos contra a vida, que são tentados ou consumados, que hoje nós temos o infanticídio, o homicídio doloso, a instigação, auxílio ao suicídio, e o infanticídio, homicídio... E o homicídio... Tentativa de homicídio. Isso, e os crimes tentados nessas categorias, né? Exato.
Então, ela veio e limitou aos crimes dolosos contra a vida e disse, na própria Constituição Federal, no artigo 5º, que o júri, ele é um direito fundamental do réu. O réu, ele que praticou esses crimes, ele tem direito a ser julgado por um tribunal do júri. Entendi. Como funciona o tribunal do júri? Tá. O júri, ele tem um procedimento, ele começa com um processo comum. Aqui no Brasil, né, ele se instaura com a denúncia do Ministério Público, ocorreu o crime. Vamos começar desde o fato. Tá. Aconteceu um homicídio. Um homicídio. Homicídio, o que é homicídio? É matar alguém, exato. Aí teve um homicídio, que tem que ser doloso, também não pode ser culposo, porque o culposo não vai para júri. Né? Teve homicídio. A partir do homicídio, a polícia inicia o inquérito, instaura o inquérito policial e tem toda essa parte de investigação. O Ministério Público, entendendo que há indícios de autoria ou de materialidade do crime, que o crime realmente aconteceu, ou que aquela pessoa realmente praticou aquilo, ela faz a petição inicial, que é do processo, que chama denúncia. Ela denuncia aquela pessoa ao juiz. O juiz, entendendo que há realmente esses requisitos que o Ministério Público, representado pelo promotor, trouxe a ele recebe a denúncia. Recebida a denúncia, se instaura um processo criminal contra essa pessoa. O juiz, nesse processo criminal, ele vai analisar todas as provas. Vai ouvir todas as pessoas. Ouve todas as pessoas, testemunhas, o próprio réu é ouvido. Testemunhas, o réu colhe provas, tem até laudos, isso, tem até, vão fazer quando vai até o local, faz uma reconstituição do crime, né? Eles fazem uma reconstituição. É uma pegadinha que eu vou fazer agora. Não. Pensa. No processo de homicídio, é ouvido a vítima? Não, se for homicídio, não. Então, não. É só o réu mesmo. A não ser que vá no centro espírita lá e peça pra vítima vir ali. Porque já tem até teoria sobre carta psicografada utilizada como prova, né? E pode ser usada como prova? Eu acho que já está sendo usada. Eu não sei se a lei já está amparando essa situação. Mas voltando para o processo, então. Tá. O juiz, ele tem toda essa primeira fase do procedimento. Chegando ao fim, quando ele entender que as provas são suficientes, que já está tudo, o processo já está todo estruturado, o juiz precisa dar 4 decisões. Ele não precisa dar as 4, ele tem a opção de dar uma das 4. A desclassificação, que é quando o juiz ele entende que esse crime não é doloso contra a vida. Então, não é o tribunal do júri que deve julgar. Então, ele desclassifica essa conduta dolosa, transfere para outra conduta e encaminha para a justiça comum. Por exemplo, se o Ministério Público disse que era homicídio doloso, mas não, ele entende que não é doloso. Então, ele desclassifica e envia para a justiça comum. Tá? Ele pode também dar decisão de impronúncia. A decisão de impronúncia, ele não está absolvendo o réu. Ele só está entendendo que não há elementos para o réu ser ser julgado pelo tribunal do júri. E esse processo ele é arquivado quando há a impronúncia. Tá? Depois nós temos a absolvição sumária. Nesse caso, o juiz entende que realmente há elementos suficientes para absolver o réu. Não há elementos que comprovem que existiu o crime ou que ele é o autor. Então, o juiz absolve sumariamente o réu. E, por último, é a decisão de pronúncia. Essa é a única decisão que leva esse acusado ao julgamento na sessão plenária do júri. Então, se ele pronunciar o réu, ele vai ser designado uma data e é nessa audiência, nessa data que vai ocorrer a sessão plenária. Como que ocorre essa sessão plenária? Tá. Em cada cidade tem uma quantia de jurados, a Constituição prevê quantos jurados devem estar inscritos, quantas pessoas devem fazer esse rol de jurados, né? É escolhido, é sorteado dentre essas pessoas que estão nessa lista, 25 pessoas para comparecer nessa data, nessa audiência. Nessa audiência deve comparecer a defesa, a acusação, o juiz que vai ser o presidente de toda a sessão, os demais auxiliares do fórum, os funcionários, né, o réu, e esses 25 jurados devem comparecer. O sorteio é bem interessante, porque tem que estar, dos 25 jurados, para escolher os 25, tem que estar presente criança junto, para garantir essa idoneidade, a idoneidade do sorteio.
Então, o jurado recebe uma intimação na casa dele para ele comparecer nesse dia. Comparecendo nesse dia, desses 25 serão escolhidos 7 jurados, lá na sessão plenária mesmo, lá no dia. Por sorteio. Por sorteio. A pessoa ela é sorteada, ela se levanta e a defesa e a acusação dizem se aprovam aquela pessoa ou não. A pessoa sendo aprovada, ela se levanta e vai formar o conselho de sentença. O conselho de sentença, então, são 7 jurados que foram sorteados para acompanhar todo o dia da sessão plenária. A sessão plenária também vai ouvir testemunha, também vai ouvir o próprio réu, vai ter uma apresentação, uma elaboração tanto da acusação e da defesa, uma elaboração maior na fala deles, no diálogo deles, tudo para convencer esses jurados, que devem ser leigos. A intenção, normalmente, os jurados eles não devem ter um conhecimento jurídico. Eles devem ser leigos para poder formar a opinião deles ali naquela sessão plenária, para poder dar um veredito mais justo, uma decisão mais justa no fim do dia. Então é por isso que tem toda essa elaboração. Porque no fim do dia, pode ser depois do almoço, no fim da tarde, a hora que terminar. A hora que terminar, mas é que normalmente o júri dura o dia todo. Ou mais de um dia. Ou até mais, A gente tá com o caso da Elisa. Isso. Que vai durar 5 dias o júri dela. Então... E daí, depois de ouvir das partes, a réplica, a fala do promotor, do advogado, réplica, sim, e vai tal, os jurados eles vão votar, sim, os quesitos, feito pelo juiz. Sim. E daí que sai a sentença. Isso, exato. Durante a sessão plenária, logo ao final da sessão plenária, o Ministério Público, o promotor e a defesa já elaboram os quesitos. Esses quesitos são previstos no Código de Processo Penal. Então, não são quesitos que eles inventam, né? Eles fazem de acordo com a previsão. Por exemplo, você absolve o réu ou não? Você acha que o crime existiu ou não? Tem umas perguntas assim, né? Então, como os jurados eles são incomunicáveis entre si, eles não podem conversar entre eles, eles vão até a sala secreta, junto na presença do presidente, da defesa, da acusação, e lá dentro os quesitos são passados para eles também. Eles seguram um papel na mão esquerda eles seguram um sim, na mão direita ou não, ou vice-versa, e o juiz faz a pergunta. A resposta vai ser colocada dentro de uma caixinha para que ocorra o sigilo, porque aqui no Brasil o princípio do sigilo das votações é o que prevalece, que ninguém deve saber em quem você votou. Até por uma questão de proteção, né, para o jurado também. Ah, sim. Agora, você fez aí, historiou para nós como funciona no Brasil. Uhum. E agora como funciona nos Estados Unidos? Tá. Nos Estados Unidos, a maioria... É interessante falar dos Estados Unidos, porque lá nós temos diversos estados e a maioria das pessoas tem conhecimento de que cada estado nos Estados Unidos tem a sua lei independente e ela tem uma força. Então, tem lugares que tem pena de morte, tem lugares que não, tem estados que não lá. E o tribunal do júri, ele é aplicado em todos os estados americanos. Isso é muito interessante, ele só não é obrigado em todos. Então, existem situações que que o estado não vê o júri como uma obrigação. Assim, as pessoas podem ser julgadas pela justiça comum. Mas os estados que adotam o júri como uma obrigação, o júri vai acontecer para todas as causas, cíveis e criminais. Não é só as criminais, que é como ocorre aqui no Brasil, né? Tem não me lembro, acho que chamou O Suspeito, o filme que eu fiz um estudo cinematográfico no trabalho, e esse O Suspeito, ele é um filme baseado em fatos reais, que ele fala da máfia, e todos os casos não são só criminais, são cíveis, envolve indenização. Então é um filme bem interessante também. Os filmes que eu usei no trabalho são bem interessantes, todos baseados em fatos reais, que mostram como pode existir os casos cíveis também. Nos Estados Unidos, quem faz essa parte da investigação não é a polícia, igual eu falei no início, que tem um inquérito policial e tudo mais, é direto o Ministério Público. Então, o Ministério Público faz a investigação e ele vai encaminhar para um grande júri, chama Grand Jury. Esse grande júri, ele é composto de 12 a 26 pessoas. E serão esses jurados que vão colher as provas, que vão ouvir as testemunhas, que vão ouvir o próprio réu, que vão participar da reconstituição. São essas pessoas em grande sigilo. E serão elas
que irão decidir se vai ter um segundo julgamento pelo pequeno júri, Petit Jury, que daí é formado em regra nos Estados Unidos por 12 pessoas. Então, esse grande júri, a princípio, ele vai dizer, você vai ser acusado ou não. E lá no pequeno júri, que vai ser o dia da sessão plenária, como é aqui no Brasil, eles vão decidir, o pequeno júri vai decidir se condena ou se absolve ele. O juiz, ele é mais um acessório no júri americano, porque lá os jurados também são comunicados, o princípio é da comunicabilidade. Então eles podem se comunicar. Né? Sim, eles podem conversar, além de que até na sala secreta não vai ter quesitos. Eles vão entrar na sala secreta e entrar num consenso para ver se eles vão condenar ou absolver. E é uma grande diferença, porque aqui no Brasil, como são 7, quando tem o voto da maioria, 4 votos que condenam ou 4 votos que absolvem, é esse o resultado. Agora, nos Estados Unidos, não, é unânime. Então, se um não estiver concordando, esse júri vai ser suspenso até que os jurados entrem num consenso. O filme, será que é 12 Homens e uma Sentença? Tem o 12 Homens e uma Sentença também, mas não é. Esse que eu tô falando é o suspeito. Sim, mas o 12 Homens e uma Sentença deixa bem claro essa discussão do jurado, né? Sim, porque é um jurado que tá lá, se envolve na situação do jurado, né? Eu não lembro um outro filme que era muito interessante, eu não lembro exatamente o nome, que eu até menciono ele no trabalho, que ele fala da questão do armamento nos Estados Unidos, como as armas são livres, e ele começa o filme mostrando que uma pessoa sendo morta num assalto. E a mulher desse rapaz que foi morto, ela indeniza a empresa que fabrica as armas. Então o júri acontece todo com base na indenização. Então nós não temos acusação, a gente não tem o Ministério Público, Entendi. A gente tem autor e réu. E é novidade isso, né? Muito bem, Jéssica. Estamos caminhando aí para o final do nosso bate-papo. Você tem mais alguma coisa a dizer do seu trabalho que você acha interessante? Eu acho que é interessante o tema, porque eu acho que o Tribunal do Júri é muito importante. A mídia influencia nas decisões, a mídia o tempo todo mostra os casos que têm grande relevância até no Brasil, mas eu acho que tem que deixar essa mensagem de que tanto a lei brasileira ela não é pior que a lei dos Estados Unidos, mas ela também não é melhor. A finalidade do trabalho foi fazer uma comparação para poder unir os pontos positivos, tanto que no último capítulo eu falo a respeito da teoria da expansão do direito penal, que é uma teoria que mostra a possibilidade de você expandir o direito penal e criar um direito penal único através de tratados. Então, Brasil e Estados Unidos assinando um tratado, essa teoria mostra que isso seria possível. Fazer os dois países firmarem um tratado para melhorar o procedimento, aperfeiçoar e buscar as decisões mais justas e acabar com os pontos negativos. Então, acho que o trabalho é muito importante, tanto para trazer conhecimento sobre o júri, que muitos brasileiros não conhecem, às vezes conhecem mais o americano do que o brasileiro, dos filmes, né? E mostrar que ser um jurado é importante. Você vai estar fazendo diferença de alguma maneira. E é um direito do réu, é previsto constitucionalmente, é um instituto mais democrático, segundo a maioria dos doutrinadores. Muito obrigado, Jéssica Aparecida Batelli Nogueira. Boa sorte, parabéns. Obrigada. Pessoal, hoje então nós encerramos aqui o nosso bate-papo com os alunos do curso de Direito da Faculdade EduVale de Avaré. O nosso programa, como você sabe, você pode assistir através do canal 10 da Cabo Mix ou através do site www.duvaletv.com.br. Também estamos no YouTube, youtube.com/DuValeTV Avaré. Você quer ouvir o nosso programa no domingo à tarde, a partir das 13 horas, na EduVale FM 104.3. Muito obrigado e até a próxima semana.